Olá, seja bem-vindo. Vamos juntos conferir o que foi assunto nessa semana no Brasil e no mundo? Vem comigo. As frentes frias que avançam no Rio Grande do Sul trazem a esperança da quebra do bloqueio atmosférico que atua no país desde o dia 22 de abril. Mas antes disso, os moradores do estado gaúcho ainda devem enfrentar mais chuvas nesse fim de semana. Vamos ver. Um ciclone extratropical formado próximo à costa da Argentina traz mais uma frente fria, com previsão de chuva forte para o estado gaúcho, pelo menos até domingo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os volumes podem passar de 100 milímetros, atingindo principalmente o centro-norte e o leste gaúcho. A esperança é que essas frentes frias mais intensas e em sequência podem contribuir para o fim do bloqueio atmosférico, que tem sido a causa dessas chuvas no estado. Os meteorologistas esperam que esse bloqueio enfraqueça a chuva a partir da próxima quarta-feira. Nesta semana, vimos autoridades contabilizarem mortos nesta, que é considerada a maior tragédia climática do estado gaúcho, e os registros tendem a subir por conta do número de desaparecidos. Há mais de 230 mil pessoas fora de casa. Bombeiros e a Defesa Civil trabalham, com a ajuda de muitos voluntários, nas buscas de pessoas e animais que ficaram ilhadas, sem conseguir um local seguro, sem água e alimentos. E ao mesmo tempo que vemos verdadeiros heróis sem capa, pessoas que se voluntariaram para ajudar os atingidos pelas fortes chuvas, vemos também muitos outros que se aproveitam da fragilidade das pessoas que deixaram suas casas para tirar vantagem. Os relatos de saques a lojas e casas e constantes ataques a embarcações de resgate fizeram autoridades enviarem efetivos para reforçar a segurança, principalmente na região metropolitana. O governo federal também já anunciou um pacote de medidas de ajuda ao Rio Grande do Sul que soma mais de 50 bilhões de reais. O pacote foi enviado ao Congresso na forma de uma medida provisória, mas já entrou em vigor. E agora a gente vai falar sobre um trabalho de uma galera que juntou a coragem, as habilidades para lidar com a força das águas e muito amor ao próximo para fazer a diferença na vida de quem precisa no Rio Grande do Sul. Um grupo de surfistas de ondas gigantes, liderado por Pedro Scooby, viajou para o estado gaúcho para auxiliar as equipes que atuam no trabalho incansável de socorro à população vitimada pelas inundações. E esse trabalho acontece desde a segunda-feira e são inúmeros os relatos. Nesse registro, a gente pode ver uma senhora de bastante idade sendo resgatada pelo grupo. No barco, onde ela está sendo carinhosamente colocada, vemos vários cachorros que também foram encontrados e colocados em segurança pelos surfistas em meio a vários fardos de água potável. Eu destaco essa água potável, pois ela é um dos itens mais necessários aos moradores neste momento. E agora, nesse outro vídeo, a gente pode acompanhar o resgate de crianças. Essas crianças elas estavam refugiadas em uma escola em Eldorado do Sul. Os surfistas atuam junto às autoridades, como a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, para conseguir lidar com as ameaças da falta de segurança, que tem assombrado e muito a população e os voluntários também. Vamos conferir um trecho desse resgate. Hoje a gente veio para o colégio para pegar essas pecinhas lindas e maravilhosas que estavam lá. Cara, situação meio tensa ali, mas no final deu tudo certo. A gente conseguiu controlar a situação, que está saindo todo mundo de dentro do colégio, quem estava por bem, quem estava por mal. É isso aí, agora vamos curtir um passeio de jet, bora! Você está sempre pensando em trazer um pouco de alegria para as crianças. Pô, tem um cachorro aqui, vamos pegar ele. E olha só, o mundo passa por uma sequência de 11 meses seguidos de temperaturas anormalmente altas, tanto no ar quanto na superfície dos oceanos, apesar do enfraquecimento do fenômeno El Niño. E as consequências têm sido sentidas por diversos lugares pelo mundo. Aqui mesmo no Brasil, estamos vivendo desde o dia 22 de abril uma onda de calor sem precedentes. Mas vamos olhar para a Colômbia. Até alguns meses atrás, um dos picos mais altos do país, o Ritacuba Blanco, estava coberto por um lençol de neve. Mas recentemente, o El Niño provocou enormes fendas nas geleiras, sinais inéditos de um drama que pode levar à sua extinção. Um dos picos mais altos da Colômbia, o Ritacuba Blanco, estava coberto por um liso lençol de neve até alguns meses atrás.
Mas o fenômeno do El Niño, que aumenta as temperaturas no Oceano Pacífico, causa ausência de nebulosidade, o que afeta a precipitação de neve nas geleiras. Agora, o manto branco tem enormes fendas. Se derritió la nieve por ausencia de precipitaciones. A neve derreteu devido à falta de precipitação. O gelo foi exposto à radiação solar e isso acelerou a função de gelo, como chamamos. La fusión del hielo, como llamamos. Desde novembro, a capa de neve começou a desaparecer em um ritmo alarmante para os especialistas no Nevado El Cocuy, no extremo leste do departamento de Boyacá. Na parte mais baixa do Ritacuba Blanco, a cerca de 4.950 metros acima do nível do mar, a rocha, escondida por séculos sob a neve, foi exposta. E este ano, cada vez que você sobe é pior. Já há uma nova fenda, mais de gelo no topo. Às vezes você sente que blocos de gelo estão caindo do Ritacuba Negro e isso é uma perda de geleira. O El Niño atinge a Colômbia desde o final de 2023. O país registrou o mês mais quente de todos os tempos em março, com temperaturas de até 42,4 graus Celsius em algumas áreas. Observamos o páramo muito seco. Observamos o páramo muito seco, pequenas lagoas totalmente secas e as geleiras, é claro. A borda inferior recuou bastante, cerca de 20 a 25 metros nesta temporada. Alrededor de 20 a 25 metros nesta temporada. O Ritacuba Blanco é o que mais possui fendas entre os picos nevados do país, que podem ser extintos. Os turistas visitam e posam para fotos enquanto é tempo. Eu sabia que essa é uma das geleiras da Colômbia que está à beira da extinção e queria vê-la. Não queria perdê-la antes que desaparecesse. Das 14 geleiras tropicais que existiam na Colômbia no início do século XX, restam apenas 6. Há menos neve do que tínhamos visto quando começamos a subir. As paredes que estavam aqui neste ponto onde estamos, que mediam aproximadamente 6 metros, como você pode ver, desapareceram. As geleiras de El Cocuy, um paraíso frio onde nascem os rios, são o lar de aves como o condor dos Andes e mamíferos como antas e veados. Segundo dados de 2022, cerca de 12,8 quilômetros quadrados desse território estavam cobertos por gelo e neve. É a menor extensão desde que o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais passou a monitorar a região. Para os especialistas, a solução seria a presença do fenômeno climático Laninha, que é caracterizado por chuvas fortes. Outro câmbio climático muito forte. Outra mudança climática muito forte, ou seja, o Laninha, nos ajudaria a ter mais precipitação e a estabilizar a geleira. Mas parece que isso não esteja acontecendo. De acordo com o Observatório Europeu do Clima, Copérnicus, em 2023, o planeta passou pelas temperaturas mais altas desde que há registro. A ONU calcula que em 2024, o mundo poderia quebrar esse recorde. As geleiras são termômetros fiéis desse aquecimento global. E vamos falar agora de economia. Um levantamento da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores revelou que a produção de veículos no Brasil apresentou uma alta de 13,5% de março a abril deste ano. Esse foi o melhor resultado para um mês de abril desde 2019 e o melhor também dos últimos 8 meses. De acordo com um levantamento da Anfávia, foram produzidos pouco mais de 222 mil veículos em abril, incluindo carros de passageiros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Se comparada à produção de abril de 2023 com o mesmo mês deste ano, a alta foi ainda maior, 24,2%. Ao analisar o primeiro quadrimestre deste ano, a fabricação de veículos foi 6,3% maior do que o mesmo período do ano passado. A explicação para os números positivos na produção de abril se deve ao aquecimento do mercado interno com aumento de vendas. Como consequência, este foi o melhor abril desde 2019, além de ter sido o melhor resultado
resultado dos últimos 8 meses. Entretanto, o cenário das exportações apresenta números negativos, com queda de 16,4% de março para abril. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda neste segmento foi de 19,6%. No primeiro quadrimestre de 2024, o Brasil exportou 109.600 veículos, um resultado 26% menor, comparando com os primeiros 4 meses de 2023. E o Dia das Mães de 2024 promete movimentar a economia do país. A data é uma das mais lucrativas do varejo, mas também é um campo fértil para os cybercrimes. A reportagem é da Maria Clara Leite. Nesta loja de variedades na região central de São Paulo, as vendas para o Dia das Mães estão a todo vapor. O que nós estamos mais se vendendo aqui é artigo destinado ao Dia das Mães. Prancha, secador, perfumaria, cosmético, claro, maquiagem eu estou vendendo bastante. Até mesmo lingerie, essa semana, por incrível que pareça, também deu uma aumentada nas vendas. Uma pesquisa realizada pela Vínculo, startup lançada para a escolha de presentes, mostra que a maioria dos brasileiros não tem intenção de gastar muito nessa data. Mas, dependendo da loja escolhida, tem opções para todos os bolsos. De R$ 9,90 até o mais caro, que são esses produtos aqui como prancha, secadores de cabelo, onde nós colocamos em uma mega promoção, exclusivamente para essa data, e que é os produtos mais caros, de R$ 300. R$ 300 já está bem acima do esperado pela maior parte dos entrevistados na pesquisa sobre intenção de gasto. Apenas 4% deles disseram que vão gastar até esse valor. 30% afirmaram que vão desembolsar até 200 e 40%, ou seja, a maioria, pretendem gastar no máximo R$ 100. Ainda assim, a previsão é de aumento nas vendas em 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, em parceria com SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que pelo menos 128 milhões de brasileiros devem comprar presentes para a celebração deste ano. A expectativa é que o varejo movimente cerca de 40 bilhões de reais até o dia 12 de maio. A data aquece o mercado nas lojas físicas e, claro, na internet. Esse é um dos períodos do ano mais lucrativos do comércio, mas é também quando os cybercrimes aumentam. Quem faz compras online precisa redobrar a atenção. A gente consegue analisar a questão da segurança do site e do protocolo que ele utiliza a partir daquele cadeado verde na barra de endereços do navegador. Sempre importante a gente estar atento a esse tipo de detalhe. Depois, eu costumo sempre recomendar que se pesquise a respeito das avaliações desse vendedor, tanto em sites voltados a esse tipo de feedback, como o Reclame Aqui, por exemplo, e pontuação também, como os próprios comentários dos compradores no anúncio daquele item. Por fim, a gente precisa sempre suspeitar das ofertas que contemplem preços muito baixos para produtos de alta qualidade. Esses pontos eles geralmente costumam indicar uma tentativa de fraude. Quem cai no golpe não recebe o presente. E no Dia das Mães não dá para ficar sem. Até porque elas já estão esperando pelo mimo. Não importa o valor. Mesmo que seja um presentinho simples, mas seja com amor e carinho, eu recebo com todo amor. Você quer ganhar o que nesse Dia das Mães? Roupa, calça, blusa, coisas pro dia a dia. Gosto mais de maquiagem, mais de andar perfumada também. Passar um creminho legal, é bem legal. Dia das Mães, panela de pressão, nem pensar. Não, nem pensar. Não quero. Filho, eu não quero panela de pressão, não quero tapoé. Não quero. Recado dado. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Brasil enfrenta aumento no número de casos de herpes zoster e ainda, faltando pouco tempo para as Olimpíadas, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa ginasta Rebeca Andrade. A gente volta já já. Não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta com mais notícias para compartilhar, é claro, com você. Dados do DataSUS revelaram que o país enfrenta um aumento de casos de herpes zoster. E a vacina contra a doença está disponível apenas na rede privada de saúde. Seu valor pode chegar a R$ 1.700. Quem traz para a gente mais detalhes é a nossa repórter Maria Clara Leite. No ano passado, 127 mil brasileiros foram diagnosticados com herpes zoster, alta de 568% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 19 mil casos em todo o país. Só nos 2 primeiros meses de 2024, o vírus afetou 27 mil pessoas, número 3 vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado. A doença é causada pelo mesmo vírus da catapora. Quando a manifestação clínica da catapora desaparece, o vírus fica escondido, geralmente nos nervos das costas e do tórax. Mas pode ser reativado com a queda da imunidade ao longo da vida, surgindo então o herpes zoster. Por isso, a maioria das ocorrências é em pessoas acima de 50 anos ou imunossuprimidas. Entre os sintomas estão lesões na pele, coceira, ardor, dor nos nervos, formigamento, dor de cabeça, febre e mal-estar. Em alguns casos, as dores podem durar meses ou até anos. O tratamento consiste na ingestão de antivirais, mas, segundo especialistas, eles devem ser administrados até 72 horas após o início dos sintomas. Por isso que é preciso buscar atendimento médico o quanto antes. Em casos mais avançados, é preciso usar analgésicos, corticoides e também colírios anti-inflamatórios para aliviar a dor associada à neurite óptica, que é uma inflamação do nervo óptico que pode ser causada pela doença. Para aqueles que já têm o vírus adormecido, o herpes zoster pode ser transmitido pelo contato físico. Portanto, é importante que, ao descobrir a doença, o paciente evite contato com outras pessoas, pelo menos ali durante o período de sintomas e lesões. Desde setembro de 2022, um projeto que inclui a vacina específica contra o vírus herpes zoster no calendário nacional de imunização do SUS tramita na Câmara dos Deputados, mas não há previsão de quando o imunizante estará disponível na rede pública. Já na rede privada é possível encontrar a vacina, só que ela pode custar até R$ 1.700. E a Unesco concedeu o Prêmio Mundial de Liberdade de Imprensa a todos os jornalistas palestinos em Gaza. A faixa é dizimada há mais de 7 meses pela ofensiva israelense contra o território, que começou desde o ataque do Hamas a Israel. A Unesco atribuiu o Prêmio Mundial para a Liberdade de Imprensa a todos os jornalistas palestinos que cobrem a guerra na faixa de Gaza. O prêmio foi entregue em uma cerimônia na capital do Chile, onde o presidente do Sindicato de Jornalistas Palestinos o dedicou a todos os jornalistas de Gaza que não dormem há 7 meses e ainda assim mantiveram seu compromisso com os princípios e a ética do jornalismo. De acordo com o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova York, pelo menos 97 repórteres, a maioria palestinos, foram mortos desde que a guerra entre Israel e o Hamas eclodiu em 7 de outubro. Outros 16 ficaram feridos. A Unesco enfatizou a importância do compromisso coletivo para garantir que os jornalistas de todo o mundo possam continuar a realizar o trabalho essencial de reportagem e investigação. E faltam menos de 80 dias para as Olimpíadas de Paris 2024. Exatos 76 dias. E a gente aproveita o tempo para conhecer mais sobre os protagonistas desse que é o maior evento esportivo do mundo. Vamos então conhecer um pouco mais da história da Rebeca Andrade, a estrela da ginástica olímpica brasileira. Foi nesse ginásio que Rebeca Andrade, medalhista de ouro em Tóquio 2020, foi descoberta. A estrela da ginástica olímpica brasileira tinha apenas 5 anos de idade quando sua tia a apresentou à primeira treinadora na Academia Bonifácio Cardoso, em Guarulhos.
A tia trabalhava na cozinha, aí um dia ela me chamou e falou: Mônica, eu trouxe minha sobrinha, queria que você desse uma olhada. Eu acho que ela leva jeito. Quando eu bati o olho na Rebeca, aquele bracinho já todo musculoso, as perninhas fortes, já fiquei encantada. Pedi para ela fazer estrelinha, vi a força de braço dela na barra e pedi para ela pular no tablado. Peguei na mãozinha dela e pedi para ela pular no tablado, que é o quadrado onde a Rebeca faz a coreografia, né? Quando eu vi ela pulando, eu falei assim: meu Deus do céu. Eu falei para uma professora que estava próxima a mim: caiu aqui no Bonifácio Cardoso a futura Daiane dos Santos. Na época em que Rebeca começou a treinar, o Brasil ainda se lembrava do título mundial conquistado por Daiane dos Santos em Anaheim, em 2003, o primeiro de uma brasileira no esporte. A ex-atleta, criadora de 2 movimentos que levam seu nome, foi uma inspiração constante para Rebeca, mais tarde apelidada de Daianinha de Guarulhos. A Rebeca brincava muito nesse ginásio, né? Então eu tenho essa lembrança dela muito alegre aqui e sempre um talento acima da média. Mas a primeira lembrança que eu tenho é ela sempre alegre, fazendo ginástica com muita alegria, muita felicidade. Hoje, além do ouro olímpico, ela tem 2 títulos mundiais em saltos ornamentais e é a principal atleta latino-americana das Olimpíadas de Paris. Então, ela tinha muita dificuldade, né, para vir treinar. Ela morava uma certa distância do ginásio. Então, o irmão, no começo, vinha a pé, quando não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Depois, ele arrumou uma bicicleta, né, e começou a trazer a Rebeca de bicicleta. A mãe de Rebeca sustentou 8 filhos sozinha, como empregada doméstica. Portanto, a história da ginasta de 24 anos inspira outras meninas como ela a irem ao ginásio para treinar. Porque eu vi a Rebeca praticando na televisão e aí eu achei ela muito bonita e eu comecei a fazer. Então eu me sinto inspirada também, porque eu sei que ela já pisou nesse ginásio com muita confiança. Então eu também quero ter a mesma confiança que ela teve quando pisou nesse ginásio. Cada uma delas, agora, sonha em brilhar como a Daianinha de Guarulhos. E chegou a hora do nosso tour por esse mundão afora. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a Estônia, que tem mais de 2.500 ilhas, florestas, parques nacionais, lagos e pântanos, além, é claro, de quilômetros de praias e uma culinária única. Vamos ver. Estônia é um dos países mais vibrantes, multifacetados e diversos do norte da Europa. Localizada na costa leste do Mar Báltico e lavada pelas águas do Golfo de Riga e do Golfo da Finlândia, a Estônia oferece aos turistas uma incrível seleção de paisagens naturais, monumentos antigos e maravilhas arquitetônicas, milhares de anos de história, tradições culturais, cidades históricas e animadas e fascinantes, castelos e fortalezas, museus e elegantes mansões. A culinária da Estônia é historicamente uma atividade de agricultores e pescadores pobres. Carne de porco ou peixe, batatas, repolho e outros vegetais e derivados do leite, tudo acompanhado com pão de centeio. Vamos então pegar carona com a tecnologia para a gente conferir como que estão as coisas por lá. Do Brasil, vamos direto para a Estônia, vamos para a cidade de Tallinn, mais precisamente para a Praça da Liberdade, um verdadeiro símbolo do orgulho nacional e civil do país. A Praça da Prefeitura é o centro da vida na cidade ao longo dos séculos. Conserva um dos monumentos mais significativos de toda a Estônia, a própria Prefeitura. Nas imagens dá para ver que essa praça está bem movimentada, tem inclusive algumas barracas por aí. E é com essas imagens que eu encerro essa edição. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente sábado para você e até mais.